pessoal, tudo bem? Elton aqui falando com vocês. Vamos entrar numa aula do nosso módulo de concepção do treinamento de técnicas de invasão, um módulo chamado NDS, ou seja, Non-Disclosure Agreement, ou Acordo de Não Divulgação, certo? Em outras palavras, Acordo de Confidencialidade. Esse módulo é extremamente importante, tá, gente? Essa aula é extremamente importante porque vai tratar situações de legislação, situações onde você, como um futuro pentest, ou de repente se está começando na área agora, tenha o desejo de entender como funciona essa área para poder galgar posições. É importante você entender o que é que eu vou passar aqui para você que você tenha, para que você seja bem sucedido nas suas decisões e naqueles testes que vocês vão fazer. E claro, para dar continuidade a esse curso, você tem que ter essas informações, né, por assim dizer, incrustadas no seu conhecimento, tá bom? Então, pessoal, assim, um acordo de confidencialidade. O que seria um acordo de confidencialidade ou um acordo de não divulgação? Ou em inglês, Non-Disclosure Agreement, ou NDA, sigla, tá? É um contrato legal entre ao menos duas partes que destacam materiais ou conhecimentos confidenciais que as partes desejam compartilhar para determinado propósito, mas cujo uso generalizado deseja restringir. Em outras palavras, pessoal, é um contrato através do qual as partes concordam em não divulgar informações, tá, coberta pelo acordo. Ou seja, em alguns casos, o contrato pode estipular que a própria existência do NDA não seja divulgada. Basicamente, nesse contrato, nesse acordo, existem informações que ambas as empresas vão tratar comercialmente falando, certo? E entre elas, eles assinam esse termo, esse contrato, informando e se comprometendo, dizendo que não vão ser divulgados nenhuma daquelas informações que estão sendo trafegadas ou que estão sendo trocadas durante o relacionamento em que eles estão, certo? Num caso de um profissional, tá? Um profissional, quando chega numa empresa, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já participei disso. Eu já cheguei numa empresa que, para ser contratado antes da contratação, eu assinei um termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade tinha tudo que podia e não podia fazer dentro da empresa. Entende? Então, me garantindo, na realidade, a empresa se resguardou, informando que existem alguns procedimentos que eu deveria seguir para que a minha conduta fosse correta naquela empresa. E que se a minha conduta não fosse adequada à empresa, de acordo com o contrato que eu estava assinando, basicamente eu não serviria para aquela vaga, entende? Então, é importante que você mantenha um relacionamento, ou que as empresas mantenham um relacionamento confidencial umas com as outras, tá? Para isso que de fato existe um acordo de confidencialidade. Os acordos de confidencialidade, pessoal, são assinados pelas partes interessadas do contrato. Ou seja, eu enquanto profissional e a empresa enquanto contratante vai mandar para mim um acordo e nesse acordo vai informar o que eu devo ou não devo fazer, basicamente, certo? Então, necessariamente eu preciso assinar aquilo ali dizendo que eu estou de acordo com as condições que a empresa está me passando. Se eu sou um prestador de serviço, por exemplo, e estamos num curso de técnicas de invasão, basicamente, tome cuidado com os testes que vocês vão fazer, certo? Eu vou deixar aqui uma dica muito importante para você, para que você não se prejudique lá na frente. Você sabe que a internet possui leis, certo? E um acordo de confidencialidade, se você for prestar algum serviço para uma empresa, é necessário que você estabeleça condições de trabalho, tá? Mas eu vou tocar em alguns pontos interessantes com vocês para que as restrições de uso dos materiais, das informações, né, de tudo aquilo que você vai trocar juntamente com a empresa, ou as empresas, uma com a outra vai trafegar, certo? É necessário que seja tratado num acordo, certo? Então, existe dentro da segurança da informação uma norma que rege um código de prática, certo? Esse código de prática, basicamente, ele dita como deve ser, ele sugere como deve ser, certo? Realizado e moldado para a empresa que deseja implementar. Essa norma é a ISO 27002.
Tá? As normas da família 27000 são todas referentes à segurança da informação. Se você nunca ouviu falar a respeito dessa norma, então pesquise, né, a respeito da família 27000, tá? E você vai ficar sabendo. Mas basicamente a ISO 27002 é um código de prática para a gestão de segurança da informação. Na seção 6, como descrita nesse slide, tá? Que se chama Organizando a Segurança da Informação, ele fala o seguinte: para implementar a SI, ou a Segurança da Informação, em uma organização, é necessário que seja estabelecida uma estrutura para gerenciá-la. Para isso, as atividades de segurança da informação devem ser coordenadas por representantes de diversas partes da organização, com funções e papéis relevantes. Todas as responsabilidades pela segurança da informação também devem estar claramente definidas. Agora preste bem atenção nesse trecho. É importante ainda que sejam estabelecidos acordos de confidencialidade para proteger as informações de caráter sigiloso, bem como as informações que são acessadas, comunicadas, processadas ou gerenciadas por partes externas, tais como terceiros e clientes. Então, você nota que o código de boas práticas, né, que é a ISO 27002, ela diz para mim e para você que deve ser estabelecido acordo de confidencialidade para que a proteção da informação seja estabelecida no perímetro da empresa, a caráter de informação, de caráter sigiloso, né, as informações que são acessadas, comunicadas, processadas, enfim, as informações, esse ativo tão precioso que é informação, certo, seja protegido. Basicamente, um acordo de confidencialidade respaldado pela ISO 27002, por essa norma. A ISO 27002 ela é uma norma internacional, tá, gente? Ela não é uma norma brasileira, ela é uma norma internacional de padrão, certo, estabelecido internacionalmente como código de prática das empresas com relação à segurança da informação. Então, ela deve ser considerada. Então, quando você estiver testando um ambiente nas técnicas de invasão, nesse treinamento, tome muito cuidado com o que você vai fazer. Por quê? Porque você pode ser enquadrado judicialmente, você pode ser enquadrado em situações desconfortáveis. Por isso, é necessário criar um ambiente. E nós, do Técnica de Invasão, criamos um ambiente propício para os testes, para que o seu conhecimento seja estabelecido, frisado, seja, né, acrescido dentro desse ambiente de treinamento, ok? Como sugestão para você, mas tome muito cuidado com o tipo de informação e de invasão que você vai tentar fazer, ok? Mas eu tenho uma ilustração básica aqui de como um acordo de confidencialidade ele funciona. Você vê ali o primeiro quadro NDA, que é a sigla em inglês, certo? Non-Disclosure Agreement, tá? E que basicamente existem o escopo, limites e plano de comunicação. Se você é um prestador de serviço, você vai prestar algum tipo de consultoria, então basicamente, pessoal, você deve estabelecer num contrato, antes de fazer qualquer coisa, um escopo. O que é que esse escopo revela? O que está sendo testado, certo? O range, a aplicação, o que é que vai ser testado. Por exemplo, se você tem um amigo que é administrador de redes e ele sabe que você mexe com essa parte de pentest, sabe analisar, enfim, ele chega para você e diz: meu querido, por favor, me ajude, faça um teste no meu site aqui ou na minha estrutura e veja se está ok, veja se está vulnerável ou se está protegida. Simplesmente você chega lá, pluga teu notebook e começa a testar e de repente a aplicação para, de repente a rede para, de repente a empresa perde dinheiro porque a aplicação parou. Não é assim que funciona, gente. Então, para que você tenha as técnicas de invasão bem aplicadas, é necessário que você, nesse momento, pergunte, certo, mas até onde eu posso ir? Certo? Estabeleça um limite, estabeleça limites, né, um escopo para que realmente você trabalhe, porque você pode ser prejudicado e é aquele que te chamou também. Então, assim, para que você não seja incriminado, né, injustamente, estabeleça escopo, estabeleça um perímetro de teste. Olha, eu posso ir até aqui, eu posso fazer até aqui, eu posso estabelecer que eu vou para aquele serviço, para XX, ABC serviço e vou testar isso aqui, certo? Limites são importantes, ou seja, porque se você não tiver limites, é possível que você dê um down na estrutura, certo? Um servidor caia,
É possível que o serviço daquele servidor caia, então é importante que limites sejam estabelecidos e, claro, exista um plano de comunicação. E além disso, do escopo, limites e plano de comunicação, para que essa estrutura seja totalmente consolidada, o acordo de confidencialidade ele vai tratar do seguinte: vai fazer com que você, enquanto prestador de serviço, não divulgue informações confidenciais da empresa de forma nenhuma. Por quê? Porque já imaginou o quão constrangedor é para uma empresa que aquelas informações vulneráveis ou que as vulnerabilidades encontradas naquele ambiente sejam divulgadas para a internet? É muito chato isso. Então, você, enquanto profissional de pentest, enquanto profissional de segurança, certo? Deve estar ciente das confidencialidades do contrato, certo? E das informações que você vai ver ali naquele ambiente, certo? E a empresa, enquanto contratante, também vai assinar esse termo, se responsabilizando pelas informações que você vai achar e pelos testes que você vai fazer, baseado no escopo, nos limites estabelecidos e acertadas entre as partes e no plano de comunicação. Entende, pessoal? Então, um acordo de confidencialidade funciona dessa forma. Ok, gente? Fica aqui as minhas considerações a respeito de um acordo de confidencialidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima aula.